Olá, vamos para mais uma aula. Agora eu quero falar para vocês das proteções que nós podemos encontrar em fontes chaveadas. Proteções em fontes chaveadas. Essas proteções, elas podem ser internas ou externas, mas a grande maioria dessas proteções estão internas aos circuitos integrados. Elas são internas. O próprio CI vai fazer essas proteções. Então eu posso ter uma proteção chamada de OVP, que é Over, Voltage Protection. O que é essa OVP? Ela, na verdade, é uma proteção de sobretensão. O que é a proteção de sobretensão? A proteção de sobretensão, por exemplo, o meu VO é 5. Vamos dizer que essa tensão se eleve demais. Então, o circuito integrado ele consegue saber que a proteção da fonte, que a tensão de saída da fonte está muito alta, que ultrapassou os limites pela malha de feedback, ela sabe. Então, ela vai acionar uma proteção chamada OVP, chamada de Over Voltage Protection, que é uma proteção contra sobretensão. Existe também uma proteção chamada de UVP, que é Under, Voltage Protection. Under é abaixo. O que quer dizer a UVP? Abaixo ela é uma subtensão. As fontes elas conseguem saber se a tensão da entrada tensão da rede está baixa, é uma UVP, ela consegue saber se a tensão de saída está muito baixa. Então ela consegue monitorar a subtensão tanto de entrada quanto de saída. Os circuitos integrados têm condições de analisar isso. Então, as proteções de UVP são proteções muito comuns chamadas de proteções de subtensão, que é Under Voltage Protection. Tá? Só para você estar te inteirando do nome das proteções, tá? Então, quando você vê esse termo UVP nos circuitos integrados de fonte chaveada, ele está se relacionando à subtensão, que é Under Voltage. Existe uma proteção muito importante também que chama-se UVLO, é Under Voltage Lockout. Quer dizer o quê? Proteção que ele analisa, essa aqui é uma análise de VCC baixo, ó. Essa proteção de UVLO, ela analisa o VCC na hora da partida, ela é muito importante na partida. E ela traça dois limites, Ela traça dois limites de tensão que ela chama de VCC on e VCC off. Se a tensão do pino de VCC do CI na hora da partida atingir a VCC on, ele libera PWM. Se ele não atingir o VCC on, ele não libera. E depois que liberou o PWM que entra no regulamento oscilar, ele vai se manter mais alto. Ele só vai desligar caso caia a VCC off. Aí ele desliga de novo o PWM. Então aqui é um valor que ele libera PWM e ele desliga PWM. Então é o que nós chamamos de proteção de UVLO. Muito importante, é muito estudado. Nós estudamos muito essa proteção na hora de fazer partida. Sem essa informação nós não conseguimos saber se a partida da fonte está boa ou está ruim. Então ela é muito importante na parte da partida. Beleza, existe uma outra proteção chamada de OCP, que é Overcurrent Protection. É uma proteção de sobrecorrente. Eu posso colocar essa proteção aqui no MOSFET, eu coloco um resistor aqui chamado R-Sense. Ó. E esse R-Sense vai num pino chamado CS, que é chamado Current Sense. Então, a cada vez que o transistor satura, eu analiso o nível de corrente desse cara pela queda de tensão do resistor. Então, vai gerar uma queda de tensão proporcional à corrente. Eu analiso essa tensão. Eu vou ter um comparador interno aqui que vai analisar essa OCP. Se por acaso essa corrente aqui ultrapassar o limite, ele vem aqui e desliga e aciona também a proteção de sobrecorrente. Estou sendo bem introdutório assim na hora para você que está iniciando, só para você saber que existe. Então a OCP ela analisa com um resistor colocado aonde? No source do MOSFET chaveador para analisar se a corrente está boa ou se a corrente está alta. E caso a corrente exceda um valor, ele vai entender que uma sobrecorrente vai mandar colocar a fonte no modo de reinício do restart. Ok? Então é uma proteção chamada de OCP. Existe uma outra proteção chamada de OLP, é Overload Protection. É uma proteção de sobrecarga. Essa aqui já é uma proteção de sobrecarga. O que ela vai fazer? Lá no secundário,
que está ligado na nossa malha de feedback, nós já estudamos a malha de feedback, eu vou colocar minha carga. Então ele vai ficar monitorando o consumo da minha carga aqui. Se essa carga pesar demais, essa tensão aqui cai. Ó. E quando a tensão cai, ele já sabe, pela malha de feedback, que tem uma sobrecarga. O PWM alargou, não corrigiu, ele fala é sobrecarga. Então ele consegue também detectar que tem uma sobrecarga na saída. Ele faz monitoramento da carga, do equipamento que está sendo alimentado aí com a tua fonte. E ele vai dizer o quê? Se essa fonte está com sobrecarga ou não. Então a OLP é uma proteção de Overload Protection, chamado de OLP. Outra proteção também é a OSP, On Short Protection. É proteção de short, de curto-circuito. A fonte chaveada consegue monitorar pela malha de feedback quando você dá um curto aqui no secundário, ó, um diodo em curto, ou isso aqui em curto. Existe uma proteção na fonte chaveada chamada de OSP, On Short Protection, que ele vai detectar que tem um curto na saída. Pela malha de feedback ele sabe se tem ou não um curto na saída e também vai colocar a proteção à fonte no modo reinício. Então essas são as proteções mais comuns que nós vamos encontrar nas fontes chaveadas. Tem a OTP também, que é a proteção de sobretemperatura. Existe um sensor interno do CI que vai medir a temperatura do próprio CI, principalmente quando os MOSFETs são integrados, circuitos integrados. Então ele vai traçar um range dizendo assim, ó, CI tem que ficar abaixo de tal temperatura. Se ficar acima dessa temperatura, eu vou desligar até que a temperatura baixe. Então essas são as proteções mais comuns que você vai encontrar aí nas fontes chaveadas. Claro que no nosso treinamento, nas nossas lives, nós vamos avançar bem mais nisso daí. Mas, em suma, é bom você saber que existem essas proteções, tá bom? Então, o que eu digo para você agora? Eu fiz essas 12 aulas para você sair do zero em fonte chaveada, né? Para você poder entender as nossas lives, as nossas aulas, os nossos conteúdos. Eu acredito que esse conteúdo aí vai te ajudar bastante. Não só você que é zero em fonte chaveada, tem muita gente que faz manutenção em fonte chaveada que não entende esses detalhes. Por isso que eu resolvi, então, criar essas 12 aulas. Lembra para você que eu estou te posicionando como a base das fontes chaveadas, iniciar em fonte chaveada, né? Desde o início eu mostrei para você aonde nós estamos e para onde nós vamos, né? Você nunca deve esquecer disso aqui, tá? Você nunca deve esquecer disso aqui, né? Eu estou criando aqui uma base para você aqui, com essas 12 aulas, né? Uma base aqui que eu fiz de 12 aulas, uma introdução em fontes chaveadas. E nas nossas lives nós estamos abordando o procedimento de manutenção em fonte chaveada. Então, eu estou tirando você daqui e colocando aqui. Claro, isso aqui vai te ajudar a resolver problemas? Sim. Mas é suficiente para ser um especialista em manutenção em fonte chaveada? Não. Para você ser um especialista em manutenção de fonte chaveada, você tem que dominar de topologia flyback, você tem que dominar de PFC, você tem que dominar de conversor DC-DC, você tem que saber fazer análise avançada em fonte chaveada, você tem que entender de análise de circuitos em fonte chaveada, ter muitos procedimentos de produção, análise esquemática, entender um pouco de projeto de fonte chaveada e técnicas de análise de defeito de fonte chaveada. Se você entender tudo isso aqui, eu vou dizer que você é um especialista, mas eu tenho certeza que essa aula, que eu fiz, essas 12 aulas já vai te ajudar a entender, dar um norte em fonte chaveada, mais esses procedimentos, você tendo esse norte, mais os procedimentos, eu tenho certeza que você já vai começar aí a resolver muitos problemas de fonte chaveada. Então, muito obrigado por ter assistido todas as aulas, espero que elas tenham sido úteis para você e até a próxima. Valeu!